Pessoal, vamos começar aqui a trabalhar no estudo de porcentagem. A porcentagem, ela sempre representa a parte de algo inteiro. E esse algo inteiro é representado pela quantia de 100. A gente sempre vai trabalhar num total de 100. Temos aqui esse exemplo aqui, 5%. Eu posso dizer que de um total de 100, foram consideradas só 5 partes. Então, eu posso representar a quantia 5% numa fração em que o total é 100 e foi considerado 5 partes. Ou seja, eu posso transformar numa fração representada por 5 centésimos. Tem um outro exemplo aqui, 16%. Eu posso representar o 16% em forma de fração, que dá a fração 16 sobre 100. 30% vai dar a fração 30 sobre 100. 50% é a fração 50 sobre 100. Ou seja, 50 centésimos, 30 centésimos, 16 centésimos e 5 centésimos. 240% posso representar na fração 240 sobre 100. Então, vocês sabem que algumas frações, elas podem ser simplificadas. Por exemplo, a fração 5 centésimos pode ser simplificada. É só você achar um divisor que algum número, que divida 5 e 100 ao mesmo tempo. Então, 5 e 100 eu posso dividir por 5. Posso simplificar por 5. 5 por 5 dá 1. 100 por 5 dá 20. Então, 5 centésimos pode ser, simplificando, fica 1/20. A fração 16 centésimos, vou achar um número que divida 16 e 100 para eu poder simplificar, que é o 2. 16 por 2 dá 8. 100 por 2 dá 50. Ainda posso simplificar por 2 novamente. 8 por 2 dá 4. 50 por 2, 25. Então, a fração 16 centésimos, simplificando, ela vai ficar por 4/25. E a fração 5 centésimos, simplificando, ela é equivalente a 1/20. A fração 30 centésimos eu posso simplificar por 10. 30 por 10, 3. 100 por 10, 10. 3 décimos não dá mais para simplificar. Então, a fração 30 centésimos é equivalente a 3 décimos. 50 centésimos eu posso simplificar direto por 50.
50 por 50 dá 1, 100 por 50 dá 2. Então, 50 centésimos é equivalente a 1/2. E 240 centésimos eu posso simplificar por 10 primeiro. 240 por 10 dá 24. 100 por 10 dá 10. Posso simplificar novamente por 2. 24 por 2 dá 12. E 10 por 2 dá 5. Então, 240 centésimos, simplificando, é equivalente a 12 quintos. Então, a porcentagem eu posso transformar em fração com o inteiro 100. E daí eu posso simplificar e achar uma fração equivalente. Então, 5% pode ser 1/20. 16% eu transformo na fração e simplificando pode ser 4/25. 30% pode ser a fração 3/10. 50% pode ser a fração 1/2. 240% pode ser a fração 12 quintos. Além de transformar em fração, eu posso transformar a porcentagem num número decimal. Por exemplo, 5% pode ser 5 centésimos. Transformando em número decimal, são 2 zeros, então eu tenho que andar com 2 casas decimais. Então, eu coloco 5, se eu vou andar 2 vezes com a vírgula, 1 não tem nenhuma casa, 2 chegou lá, a vírgula não pode ficar sozinha, então eu completo com 0. Então, 5% pode ser 5/100 e pode ser 0,05. 16% posso transformar em decimal, que vai dar 0,16. 30% posso transformar em decimal, que vai ser 0,30. Como 0 para cá no decimal não vale nada, eu posso dizer que é 0,3 também, ou 0,30. 50% eu posso dizer que é 0,50. Como não vale nada o 0 para cá, posso dizer que é 0,5. E 240%? Você coloca o 240. Repare que sempre tem 2 casas antes da vírgula. Então, o 240, se tem 2 casas antes da vírgula, então a vírgula vai ficar aqui, ó. 240% é o 2,40. Como o 0 para cá não vale nada, posso dizer que é 2,4 também. Então, a porcentagem a gente pode colocar em forma de fração e ir simplificando, e posso também
deixar em número decimal, que sempre anda 2 vezes com a vírgula. Aqui. Vamos para o próximo exercício. Eu vou calcular a porcentagem de uma quantidade. Pediu aqui para calcular 20% de 300. Ou seja, se você foi numa festa e tinha 300, um total de 300 convidados, e só compareceram 20%, aí pede-se para calcular qual foi essa quantia aqui que compareceu na festa, os 20%. Então, vamos calcular 20% de 300. Então, você coloca aqui, ó, 20% é 20 sobre 100. De 300, então, você vai multiplicar por 300. Aí, o que você vai fazer? Você vai multiplicar, como se estivesse multiplicando a fração. 20 vezes 300 dá 6.000. E 100 vezes, você vai multiplicar por esse denominador aqui. Então, você coloca, não tem nada aqui embaixo, você coloca 1. 100 vezes 1, 100. Repetindo, 20 vezes 300, 6.000. 100 vezes, não tem denominador nenhum aqui, então você vai colocar 1 aqui embaixo. E 100 vezes 1, 100. O resultado foi essa fração aqui. Vamos simplificar essa fração aqui. Como que eu posso simplificar? Por 100. Qual é o número que pode dividir 6.000 e 100 ao mesmo tempo? Pode ser o 100. 6.000 dividido por 100, eu tiro os 2 zeros, dá 60. E 100 por 100 dá 1. 60 dividido por 1, 60. Então, 20% de 300 é igual a 60. Vamos fazer aqui o segundo exercício. 45% de 120. Então, você vai fazer 45% de 120 vezes 120. Então, vamos lá. 45 vezes 120, 120 vezes 45. 0, 10. 5 vezes 1, 5 com mais 1, 6. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Quarenta e 5 vezes 120 deu 5.400. E 100 vezes, aí eu vou colocar, não tem denominador aqui, eu vou colocar 1. 100 vezes 1, 100. Deu a fração 5.400 sobre 100. Então, vamos simplificar aqui. Que número divide 5.400 e 100? Vamos simplificar por 100. 5.400 por 100, você tira os 2 zeros, ficou 54. 100 dividido por 100 dá 1. 54 dividido por 1 dá
54. Então, 45% de 120 é igual a 54. Então, a resposta desse daqui, ó, 54. E a resposta desse primeiro aqui, 20% de 300, dá 60. É igual a 60. Vamos passando aqui para outro exercício. Uma mercadoria estava sendo vendida por R$350 e sofreu um aumento de 5%. Letra A, de quanto foi o aumento? O aumento foi de 5% em cima dos 350. Então, vamos descobrir quanto que foi esse aumento. Então, o aumento foi 5% de 350. Vamos calcular quanto foi esse aumento. 5% é 5 sobre 100 de 350. Então, vai ser vezes 350. Então, vamos começar. 5 vezes 350. Aí, vou fazer 350 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17. Então, vai dar 1.750. E 100 vezes, aí você vai colocar, não tem denominador aqui, você coloca 1. 100 vezes 1, 100. Vamos simplificar essa fração aqui. Que número eu posso dividir 1.750 e 100? Todos os dois terminam em 0, então eu posso simplificar por 10. 1.750 dividido por 10 dá 175. 100 dividido por 10 dá 10. 175 décimos. Eu posso aqui, que número que divide 175 e 10? Posso simplificar por 5. 175 dividido por 5, 175 dividido por 5. 5 vezes 3, 15. 15 para chegar a 17, falta 2. Abaixo 5. 25 por 5, dá 5. Então, 175 dividido por 5 dá 35. 10 dividido por 5 dá 2. Não dá mais para simplificar. 35 meios. Então, vamos aqui dividir 35 por 2. 35 dividido por 2 dá 1. Sobra 1. 15 por 2 dá 7. Que dá 14. Sobra 1. Vou fazer essa conta aqui, essa daqui e aqui, para aparecer melhor. 35 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. Sobra 1. Abaixo 5. 15 por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. 14 para chegar a 15, falta 1.
não dá mais para dividir para 2. Então, o que eu faço? Eu coloco 0 aqui e vírgula aqui. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para chegar a 10, falta nada. Então, deu 17,5. Então, quer dizer, o aumento foi de 17,50. Qual será o novo preço da mercadoria após o aumento? Então, você vai pegar, o aumento foi de 17,50. Então, o novo preço da mercadoria vai ser 350 reais mais 17,50, que foi o aumento. 0, 5, 7, 6 e 3. O novo preço da mercadoria, a mercadoria passou a custar, depois do aumento, R$ 367,50. Então, voltando, calculamos 5% de 350, simplificando, deu no final 35 meios, dividi 35 por 2, deu 17,5, ou seja, 17,50 o preço, a quantia do aumento. E o novo preço da mercadoria, eu peguei o preço antigo e somei pelo aumento, 350 mais 17,50, 367,50. Aqui, esse segundo exercício, um eletrodoméstico custa R$ 180. Se comprar à vista, recebe 15% de desconto. Qual o valor do desconto? O desconto é 15% em cima do valor da mercadoria. Então, o desconto é 15% de 180. Então, vamos calcular. 15% vezes 180. Então, vamos lá. Aqui embaixo não tem denominador, então eu vou colocar 1. Então, vai ser 180 vezes 15. 180 vezes 15. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5, com mais 4, 9. Pulo uma casa. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 0, 0. 9 mais 8, 17, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, 15 vezes 180 dá 2.700. E 100 vezes 1, 100. Vamos simplificar essa fração. Vamos simplificar por 100. 2.700 por 100 dá 27. E 100 por 100 dá 1. 100 por 100 dá 1. E 27 dividido por 1 dá 27. Então, qual foi o valor do desconto? R$ 27. Qual o preço do eletrodoméstico após o desconto? Então, você vai pegar o preço do eletrodoméstico e diminuir o preço do eletrodoméstico, que é R$ 180, e diminuir pelo valor do desconto, que é 27. Zero, zero. 0 tira 7 não pode, pega emprestado. Fica valendo de 7 aqui 10. 10 tira 7 dá 3. 7 tira 2 dá 5. E 1 tira nada, 1. Então, o eletrodoméstico após o desconto, o preço ficou por
após o preço do eletrodoméstico após desconto, foi R$ 153. Então, quando nós queremos acrescentar, tem um acréscimo, e quando você tem um desconto, a maneira de fazer no início é bem parecida. Você calcula a porcentagem. Nesse caso aqui do primeiro exercício, você calcula a porcentagem, vê qual o valor, né, da porcentagem em cima do preço. Se for acréscimo, você pega o preço antigo e soma com o valor do acréscimo, do aumento. Agora, quando é para descontar, você calcula a porcentagem e no final, ao invés de você somar com o valor do resultado da porcentagem, você vai diminuir. Então, quando fala em acréscimo ou aumento, no final você soma. Quando fala em desconto, você calcula a porcentagem, no final você diminui. Foram convidados para uma festa 80 pessoas. 25 dos convidados eram crianças. Então, de um total de 80 pessoas, 25% eram crianças. Então, qual o número de crianças nessa festa? Então, você vai calcular 25% de um total de 80. Então, você vai calcular 25% de 80. E aí, você vai ver qual era o número de crianças. 25% de 80. Então, vai ser 25% vezes 80. Não tem denominador, você coloca 1. 25 vezes 80. Então, vamos calcular aqui. 25 vezes 80. 0, 0, por uma casa. 40, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. Com mais 4, 20. 25 vezes 80 dá 2.000. E 100 vezes 1, 100. Vamos simplificar essas duas frações aqui. Posso simplificar por 100. 2.000 por 100, tira 2 zeros, corta 2 zeros. 20. E 100 por 100 dá 1. 20 dividido por 1 dá 20. Então, o total de crianças dessa festa era 20. 20 crianças. E qual o número de adultos nessa mesma festa? Número de adultos é só você tirar o total. O total de pessoas, de convidados, eram 80. Tirando as 20 crianças, vai ficar 60 adultos.